Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aqui é a nossa primeira aula lá, onde fala dos específicos, né, direito penal. A primeira parte lá diz do artigo 1º ao 6º. Depois ele pula, salvo engano, do 13 ao 19. Depois a gente vai ver do 13 ao 19. E depois ele parte lá para o direito penal especial, né, a partir do artigo 121, onde fala sobre os crimes, e vai até o 300 e pouco. São vários artigos isolados que o edital pede. Nesse primeiro momento, o edital pediu, né, aí do artigo 1º ao 6º. Na verdade, basicamente é o que é pedido nos concursos para soldado da Polícia Militar e nos concursos de guardas municipais no estado de São Paulo, Rio Grande do Sul e Nordeste. Todos esses concursos, eles pedem aí o artigo 1º ao 6º. E eu trouxe cada um deles aqui para você ver, né? Se você pegar aí o Código Penal, a lei seca aí, puxar agora, você vai ver que lá no artigo 1º está escrito assim, ó: não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia culminação legal. Esse é o primeiro princípio, o princípio da anterioridade da lei. E o que significa essas, essas duas frases aí? Significa assim, ó, que se você fez alguma coisa hoje, por exemplo, Hoje, hoje matar alguém é crime, né? Artigo 121. Matar alguém é crime. Mas digamos que você matou alguém hoje e isso só vira lei amanhã, então o que você cometeu hoje não é crime. Entende a, a questão? Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, se você está passando aí, alguém está passando aí e pega o carro, a bicicleta, a moto de alguém hoje e leva embora, e não há lei que diz que aquilo é crime, só a partir de amanhã, então o que você cometeu hoje não é crime, pois não há pena sem uma prévia lei que defina que aquilo é crime, ok? Assim como está lá no artigo 121, abre o artigo 121 aí agora. Se você abrir, vai estar lá escrito, ó, matar alguém, pena, salvo engano lá, é de 2 de 10, de 6 a 20 anos. É o homicídio simples, né? Salvo engano é isso, não tenho certeza. Então, lá tem a lei, né, está dizendo. Então, é isso que esse princípio da anterioridade da lei ele está explicando. Não há crime sem lei anterior que defina e não há pena sem a prévia culminação legal. Beleza? O princípio da anterioridade. Esse aqui é muito simples. Nós vamos ver que a partir ali do terceiro, quarto, quinto e o sexto, eles são mais um pouquinho complicados. Olha aqui, o artigo 2º. O artigo 2º é conhecido como o princípio da lei penal no tempo. Lei penal no tempo. Tempo. Olha só. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que a lei deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e seus efeitos penais da sentença condenatória. Olha o parágrafo único. Eu já vou explicar isso. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos locais anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, vou dar dois exemplos aqui para a gente pegar essa questão aí da lei penal no tempo. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime. Olha, é o seguinte, você comete um roubo de celular hoje, e aí você vai preso. Lá você está esperando aí a sentença, já tem uns 30 dias. Nesse período de 30 dias aí que você cometeu o crime e foi preso, é chamado de lapso temporal, então é aprovada uma nova lei, aonde diz que esse crime de roubo de celular ou furto de celular não é mais crime.
Então, você não terá cometido crime nenhum a partir desse momento. Lei penal no tempo, você será liberado, tá? Agora, outro exemplo, diz que dois exemplos, né? Você cometeu aí o roubo de celular. Digamos que o roubo de celular apenas será de 1 a 2 anos, de 6 meses a 2 anos. E aí você está lá pagando o seu 1 a 2 anos, 6 meses a 2 anos. E de repente vem outra lei e diz o seguinte, que agora não é mais isso. A pena é de 6 meses ou multa. Então, será aplicada a lei menos gravosa a você. Nesse caso, é lógico que, em regra, né? Lógico que existe uma exceção, nós vamos conversar sobre isso. Em regra, será aplicada a lei menos gravosa para você, ok? A lei ela só vai retroagir para beneficiar o réu. Se você cometeu um crime hoje, esse crime tem pena aí de 2 anos, hoje, e amanhã vem uma nova lei e diz que esse mesmo crime que você cometeu agora, a pena é de 4 anos, você vai cumprir de 2 anos e não de 4 anos, tá? Porque a lei ela não pode retroagir para ser maléfica ao réu, ela retroage para ser benéfica ao réu, ok? E aí, então, nós temos aqui, ó, lei excepcional e ou temporária. Vou ler o que está escrito aqui no artigo. Vamos ver se lendo a gente consegue entender. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que o determinam, aplica-se aos fatos praticados durante a sua vigência. Pessoal, olha só, eu lendo é fácil para eu entender. Agora, a primeira vez que eu me deparei com isso, eu falei, que diabo, né? Perdão da palavra. O que o legislador quis dizer com isso? É assim, ó. Lembra quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil? Lembra? Que nós perdemos também? Então, durante a Copa do Mundo foi feita uma lei temporária. Olha, essa lei que foi feita era uma lei temporária, tá? Que digamos de que dizia que era proibido vender bebida alcoólica num raio de 2 quilômetros perto do estádio da Copa. E essa lei era temporária. Por que temporária? Porque ela pendurou enquanto durou a Copa do Brasil aqui. Quando terminou a Copa, a lei ela se extinguiu, ela acabou. E aí vem um problema. Você foi lá, né, você cabeçudo, né, acostumado aqui a infligir a lei, falou, essas leis no Brasil leis foram feitas para não ser cumpridas. Aí você vai lá, correto, e, e vende bebida alcoólica. Aí vai lá o guarda municipal, que está ali perto, o policial militar, e prende você e leva para a delegacia. Lá nessa lei temporária, ela diz assim, digamos, né? Ela diz que você será punido de 6 meses a 2 anos de prisão, ou multa, digamos assim, ou multa. Vamos colocar, para ser um exemplo bem prático, de 2 anos de prisão. E aí você cometeu isso, foi preso, levado lá, depois foi solto, está esperando julgamento. E aí acabou a Copa. E a lei se extinguiu. E aí? Então você não deve mais nada? Não. Essa lei temporária, ela é uma exceção. A lei temporária e a lei excepcional, se você infringiu ela, você vai responder pelo aquele ato, até a sua condenação definitiva. Aí você será julgado e condenado, ok? Não é porque essa lei acabou, que ela é diferente lá do artigo 2º. Não é que essa lei acabou que você não será mais condenado. Você será sim. Porque senão seria uma bagunça, né? Vamos fazer uma lei temporária aí, todo mundo infringe essa lei. Aí quando a lei acabou, ninguém será punido. Ué, para que serviu essa lei? E a lei excepcional é parecida com a temporária, mas a lei excepcional é mais usada em época de calamidade pública, é, é, comoção intestinal, e também na questão de guerra, né? É nesses casos. E ela é a mesma explicação que eu estou te dando, tá? O que você cometeu durante a vigência dela, você vai responder, mesmo que ela tenha acabado. Beleza.
Então, já foi o artigo 3º. Agora, que começa aqui, ó, é a questão de gente grande, tá? O tempo do crime. O tempo do crime. Isso é bacana. Artigo 4º. Vou pegar o teclado aqui. Considera-se prática... Oi, Gabi. Oi? Considera-se prática o crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Cara, isso aqui... Digamos assim, hoje, que dia é hoje? Hoje são 11 de dezembro. Você, alguém, não precisa ser você, cometeu um crime hoje. Você foi lá e tentou matar alguém, seja por ação ou por omissão. Tentou matar alguém. Desferiu facada ou tiro. O direito penal é isso, tem que sangrar, tá? Desferiu facada ou crime, mas aí essa pessoa não morreu, ela foi para o hospital. 90 dias depois, só o ano que vem, 2023, que ela morreu. Então, o artigo 4º, ele está dizendo que o momento do crime, o tempo do crime é hoje e não amanhã. Por que que isso é muito importante? Então, vamos lá. Por que que o tempo do crime é importante? Veja bem, digamos que A deu uma facada em B no dia, lá, no dia 11/12 de 2022. Vamos entender isso, 2022. Mas B só veio a falecer no mês de abril de 2023. Só veio a falecer no mês de abril de 2023. Olha que coisa estranha. Só veio a falecer no mês de abril de 2023. Então, quando foi o tempo do crime? O tempo do crime foi no dia 11/12. Olha quanto isso é importante. Nesse dia, o A, que desferiu a facada, ele tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias. Portanto, ele era menor. Então, o que significa isso? Que ele vai responder por esse crime como menor no dia que ele cometeu, porque se fosse no dia em que a pessoa faleceu, ele já seria maior. Ele ia responder como uma pessoa maior de idade, com a maior idade penal, ok? Então, por isso que é muito importante o tempo no crime. O tempo no crime, ele é de extrema importância. Entenderam? Entenderam, pessoal? O porquê do artigo 4º ser sim o tempo no crime. E tem mais uma, não acabou, tá? Aqui o negócio é complicado. Complicado não, o negócio é mais fácil. Temos aí, então, a teoria do tempo no crime. A teoria no tempo do crime diz que nós temos a teoria da atividade, temos a teoria do resultado e temos a teoria da ubiquidade. Ubiquidade. Pessoal, temos a teoria da ubiquidade. Presta atenção nisso aqui. Teoria da atividade. Teoria da atividade está bem aqui, ó. Foi quando A, que na época menor, deu a facada em B, no dia 11/12. A teoria do resultado
foi em abril de 2023, quando ele veio a falecer. E a teoria da ubiquidade, aos dois, junta-se os dois, entendeu? Olha só, a atividade considera-se o momento da conduta, o momento em que ele deu a facada, do resultado, considera-se o momento da produção do resultado, produção, morte, quando morreu, e da ambiguidade, considera os dois. Aqui no Brasil, olha só, para o tempo do crime, deixa eu ver aqui, para o tempo do crime, considera-se a teoria da atividade. Pessoal, não sei se vai pedir isso na prova de vocês de guarda municipal, porque a FUNESP, eu revirei aqui, tanto no Gran Curso, que eu tenho assinatura, como no que concurso. Eu não achei pedindo isso, tá? Só que como eu tenho que explicar tempo no crime para vocês, então eu tenho que falar que a teoria do tempo no crime do artigo 4º é a atividade. Então, vou colocar ela aqui em cima, olha. A teoria da atividade. Atividade. Vocês vão ver o porquê que eu estou falando isso. Porque tem lá no artigo 6º que tem essa mesma aqui, ó, teoria da atividade, resultado e ambiguidade, só que lá é a teoria da ambiguidade que prevalece, não da atividade. Então, eles pegam provas e faz essa salada toda, que é para te deixar aí, que é para fazer você errar, né? O objetivo da banca é te derrubar. Na banca, o pessoal não é bonzinho, não. Então, vamos aqui para o próximo. Então, encerramos aí o artigo 4º, que é o tempo do crime. A teoria é a teoria da atividade. No tempo do crime, é a teoria da atividade. Beleza. Agora, vamos para esse aqui. Pessoal, territorialidade. O artigo 5º, ele fala sobre territorialidade. Então, vamos entender isso. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, ele está dizendo aqui, ó, que os crimes cometidos em território nacional será julgado pelo nosso Código Penal, será julgado pela lei brasileira. Aí eu pergunto para você, lá em Brasília tem muitas embaixadas. Você escuta aí muito na televisão que a embaixada é um território por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos. Aquele território ali, aquele lugar onde está a embaixada pertence aos americanos, correto. Mas, em regra, o crime cometido ali será julgado pelas leis brasileiras. A não ser, lógico, que seja cometido pelo embaixador, pelo diplomata, porque eles têm imunidade, ou seja, eles vão ser julgados pela lei do país deles, tá? Beleza? Então, presta atenção, os crimes cometidos em embaixada será, em regra, tem exceção, em regra, julgado pelas leis brasileiras. Parágrafo 1º. Para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional. Então, território nacional, as embarcações e as aeronaves brasileiras a serviço do Brasil ou pública do Brasil, aonde quer que estejam, elas são brasileiras. Entenderam? Onde quer que esteja, olha lá. Para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Ok? Onde quer que se encontre, vírgula. Agora, aqui é outra coisa, olha.
bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercante, que é aqueles navios de carga com bandeira brasileira, petroleira, da Petrobras, né? Ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo ou em mar aberto. O que ele está dizendo aqui? Se essa aeronave ou esse navio estiver em alto mar e lá ocorreu um crime, é de responsabilidade da nossa legislação. Agora, se você tem um jatinho particular e você está lá assistindo o jogo da Copa e lá você comete um crime dentro do seu jatinho, a responsabilidade será, talvez, não sei, mas será pela lei de lá. Não conheço a lei de lá, mas o que está dizendo é que não temos compromisso com isso, tá? Porque você não está em alto mar, você está em solo estrangeiro. E assim vale para o navio. Você está no seu iate lá em Dubai, aí lá você comete um crime. Então, não sei como é que é a lei de lá. Vocês falam, olha, o brasileiro é seu, estou mandando ele aí de volta, se virem com ele. Lembra do caso do Robinho? O Robinho foi, foi condenado na última instância, acusado de estupro. Ele veio para o Brasil antes da última condenação e está solto. Né? Lá ele está condenado, é para estar trancafiado. Beleza? Beleza. Olha o artigo, parágrafo 2º do artigo 5º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando aqueles em pouso, ou seja, se vem um avião ou uma embarcação, uma aeronave ou uma embarcação estrangeira aqui para o Brasil e comete um crime aqui dentro do sua embarcação ou dentro de sua aeronave, aqui no nosso mar ou na nossa costa, ok? Então, será julgado por nossa lei. Beleza, pessoal? Isso aqui não é difícil, é facinho. Agora, vamos aqui para o lugar do crime. Lugar do crime. O artigo 4º, nós vimos o tempo do crime, quando ele aconteceu. Agora, esse aqui é aonde aconteceu. Digamos que eu sou mato-grossense, né? Então, a gente vai para o Paraguai lá, a gente fica com um pé no Brasil e outro pé no Paraguai. Digamos que A tenha se desentendido com B, bem na divisa ali com o Paraguai, mas do lado brasileiro. Ele dá um tiro em B. B corre, atravessa a fronteira para o Paraguai, cai e morre lá no Paraguai. Tá? Aonde foi o crime? No Brasil. Será julgado pela lei brasileira. Tá? Então, olha só. Mas, e se eles estavam lá na divisa com o Paraguai? E A deu um tiro em B, B correu e morreu dentro do Brasil. Também será julgado pela justiça brasileira. Por quê? Porque aqui, no lugar do crime, é adotada a teoria da ambiguidade. Tá? Diferente do tempo do crime, que é a teoria da atividade. Presta atenção, criatura. Presta atenção, eu estou rindo porque isso aqui foi punk para eu entender. Considerando, quando eu estava estudando, considera-se a prática do crime local em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Tá? Ocorreu no Brasil, produziu o resultado no outro país, no Paraguai. Ocorreu no Paraguai, produziu no Brasil. Entendeu? Que eu expliquei agora. Aí agora, olha só, vamos aqui por sair do tempo, vamos aqui para o lugar do crime. No lugar do crime, nós temos também essas mesmas teorias. Teorias. Nós temos a primeira teoria aí, pessoal, da atividade. Deixa eu pegar essa teoria aqui, jogar ela para o meio. Beleza. Aí agora nós vamos para cá. Teoria da atividade do resultado e da ubiquidade. Ubiquidade.
Então, olha só, como eu já tinha dito, né? Teoria da atividade. No momento em que aconteceu o crime, teoria do resultado. Quando aconteceu o crime, aonde aconteceu, onde, qual foi o resultado? Aconteceu no Brasil, ele correu e morreu no Paraguai. Aconteceu no Paraguai, ele correu e morreu no Brasil. Teoria da ambiguidade, não importa, qualquer um dos dois, qualquer um dos dois. E aqui no Brasil, nosso Código Penal, ele adota aqui a teoria da umbiguidade, teoria da umbiguidade, tá? Ubiquidade, beleza? Fechou então, né? Então nós conseguimos aí entender isso. Pessoal, eu vou finalizar esse vídeo aqui, já retorno com outro para resolvermos questões, tá? Para a gente resolvermos mais questões. Mas antes, deixa eu só mostrar um negócio aqui para vocês, ó. Quando a lei retroage, retroage nos casos benéfico ao acusado. Quando a retroage e é benéfico ao acusado, né? No direito eu acho muito estranho. Prefiro matemática, mas eu enjoei tanto de matemática e fui para outra área, porque enjoei, né? Quando a lei ela retroage para beneficiar o réu, o réu tossinha chata, enjoada, diz, né, em latim, abolitio, talitio, mas aqui o TI lê-se com C, abolitio crimes. Ou, se for uma lei nova, né, novácios leges imilius. Vocês vão se deparar com isso. Cara, tudo bem, vai lá, o pessoal do direito aí, né, deixa esse negócio aí. Pelo amor de Deus, né? Aqui no Brasil a gente mal sabe o português e o pessoal vem e põe isso, né? Mas tá valendo, vamos lá. Leia a lei. Quem sou eu para questionar? Então, se ela não retroage nos casos, se ela retroagir, vai prejudicar, digamos que a pena, quando cometeu o crime, é de 2 anos. Aí vem uma lei nova e diz que aquilo lá é 4 anos. Então, ela não vai retroagir, vai ser pela lei antiga. Então, chama-se novácio legis incriminadoras ou novácios legis impígios. Impígios. Esse trem aqui significa que ele não vai retroagir. E milhos, esse negócio aqui de milhos, significa que ele vai retroagir. Impégios, não vai retroagir. Tá? É o que você tem que decorar. Não tem que entender essa porra. Não tem que entender essa porra. Só decora isso aqui, faz sua prova, acerta a questão e esquece isso. Tá? A não sei que você queira militar nessa área aí, tá bom? Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente encerrar esse vídeo. Não, esse aqui já foi. Deixa eu ver. Não dá tempo aqui. Acho que. Tá, eu vou encerrar esse vídeo aqui. Aí eu começo o outro já resolvendo questões, tá, pessoal? Pessoal, até daqui a pouquinho. Vejo o próximo.